Questão 8. Uma empresa gaúcha possui 3 grandes centros de distribuição nas cidades de Pelotas, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. O transporte de suas cargas é feito por aeronave e o percurso entre as cidades é feito em linha reta conforme a figura abaixo. A distância em linha reta de Pelotas a Porto Alegre é de 200 km e a distância de Pelotas a Santa Cruz do Sul é de 250 km. Sabendo que a aeronave saiu de Porto Alegre e levou 30 minutos para chegar a Santa Cruz do Sul, qual foi a velocidade média da aeronave em km por hora? Então, por exemplo, aqui ele deu o tempo, que ele vai levar e ele pede a velocidade. Para descobrir a velocidade já tendo o tempo, eu preciso saber o quê? A distância que ele percorre. E a distância que ele percorre é exatamente esse x aqui, nessa distância. E eu percebo que essas três cidades formam um triângulo e ele também dá o quê? Dá o cosseno de beta sendo 0,8. Então aqui eu já tenho que olhar para essa imagem, perceber que eu tenho mais lados, desse triângulo do que ângulos. Eu conheço mais lados do que ângulos. E sabendo disso, eu já tenho que lembrar da lei dos cossenos. Lei dos cossenos eu uso quando eu tenho mais lados do que ângulos. E como é que é a lei dos cossenos? Primeiro eu escolho um ângulo em que eu sei o cosseno dele, que no caso aqui é beta, e eu olho para o lado oposto a ele, que no caso aqui vai ser x. Então, como é a fórmula de lei dos cossenos? Eu pego esse lado oposto ao ângulo que eu conheço o cosseno e coloco esse lado ao quadrado é igual a soma do quadrado dos outros dois lados menos 2 vezes os outros dois lados, sem estar elevados ao quadrado nesse momento, vezes o cosseno do ângulo beta. Que no caso aqui eu já sei quanto é o cosseno de beta, que é quanto? 0,8. Que eu já estou o quê? Já estou substituindo, Então aqui, a parte da lei dos cossenos já foi. Agora é só a aplicação dessa fórmula. E matemática, Então, 250 ao quadrado vai dar 62.500. 200 ao quadrado dá 40.000. E aqui a gente pode pensar por partes, 2 vezes 200 dá 400. 400 vezes 250, 100.000. 100.000 vezes 0,8, 80.000. Agora, o x ao quadrado é igual a 62.500, mais 40.000 dá 102.500, Menos 80.000 dá exatamente o quê? 22.500. Agora, o que eu vou fazer? X ao quadrado, passando ao quadrado para o outro lado, passa na forma de raiz. Então, raiz quadrada de 22.500 dá exatamente 150. Então, 150 km é a distância de Porto Alegre a Santa Cruz do Sul. Ele quer a velocidade, Velocidade é o quê? Distância por tempo. O tempo tem que estar em hora, porque ele quer em quilômetros por hora. 30 minutos tem meia hora. Então, vou dividir por meio. 150 por meio dá exatamente 300. Então, essa é a resposta. 300 km por hora. Gabarito na letra B. Só corrigindo, esses metros aqui saíram a mais. Então aqui, porque a gente sabe que a unidade de velocidade é o que ele trouxe no enunciado. Quilômetro por hora e não metro, porque metro é a unidade de distância. Então só esqueçam esse metro que vem das alternativas e contem só com a parte numérica. Ou seja, velocidade 300 km por hora. Gabarito na letra B.